conselho em algumas turmas. Essas aqui são as atividades avaliativas desse semestre. Eu postei no grupo de vocês alguns links. O primeiro link estava com problema, quando eu entrava desconfigurava, eu já arrumei. Obrigada por quem me avisou aí, teve gente que me avisou. Estava realmente desconfigurado. E aí, hoje nós vamos responder esse link aqui. Esse link vale nota. Esse último link aqui é do dia 25/9. Então, ele vale nota. Quem não tiver respondido, vamos responder ele agora junto aí. Eu vou responder, colar ele aqui no chat. Era para estar feito, vale um pouquinho menos, mas aí pelo menos vocês não ficam com nota 0, né, gente? Aí. Quem não tiver respondido, então copia aí do chat, vamos responder junto, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão fala: um elemento que apresenta nos últimos subníveis seguinte à configuração é um elemento, que tipo de elemento que é? Então, nós vimos que a distribuição eletrônica fala se vai ser metal de transição, representativo, né? Ou transição interna ou externa. Representativo vai ser as laterais da tabela periódica, e é quando termina em S ou P. Nesse caso, não terminou em S ou P. Nesse caso, terminou em D. Todas as vezes que termina em D, é transição. Ok? Então, aqui é um elemento de transição, porque terminou a distribuição em D. Se eu quisesse saber que elemento é esse, em qual período que ele estaria, em qual família, eu iria olhar o quê? Se eu somar aqui os elétrons da camada de valência, que é o 4S, com os mais energéticos, que é o 3D, somando 2 mais 2, eu vou ter 4. E B, porque eu terminei no D. Então, ele está na família 4B, esse elemento. 4B, o que mais que eu sei? Ele vai estar no quarto período, porque esse 4 aqui, que é a camada de valência, significa em qual a linha da tabela periódica. Cuidado, às vezes só não é a letra B. Se alguém estiver respondendo formulário, esse formulário vale nota. Quem não respondeu, vamos respondendo junto comigo aqui agora. Em vez de responder no caderno, pode até pôr no caderno, mas já responde formulário. Se precisar de esperar, vocês me falam que eu espero. Todo mundo já respondeu a primeira, gente? Ou respondeu ou corrigiu? Ok? Se alguém tiver feito, corrige. Se não tiver feito, vamos fazendo junto. Então, número 2. O elemento químico cujo cátion bivalente possui no estado fundamental a configuração do argônio entre no cerne do gás número 18, 3D6. É classificado como? E pertence a qual grupo? Então, aqui eu vejo aqui que o argônio tem número atômico 18. Então, em vez de distribuir 1s2, 2s2, 3s2, né? Ele quer saber em qual que é esse elemento, se ele é transição, se ele é representativo, em qual grupo, ou seja, em qual família que ele está. Então, o que eu vou acontecer? Eu vou somar aqui os elétrons, né, que ele perdeu. Então, o argônio, ele está, se eu procurar aqui na tabela periódica, ele termina aqui, ó, em 18. Então, seria 1s2, 2s2, 2p6, deu 10. 3s2, 12, 3p6 deu 18, certo? Só que ele fala que ele é um cátion bivalente. Então, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, 18 mais 2 elétrons que ele perdeu, dá 20. E, além dele ter perdido esses 2, ele fala que termina em 3d6. Então, 20 mais 6, 26. Então, eu vou descobrir que esse elemento aqui, ó, é o ferro. Ou seja, que o ferro, número atômico 26. E que está no quarto período e termina a distribuição em 3d6. Se você ver aqui, ó, aqui é o scanner D1, aqui é D2, D3, D4, D5, D6, ok? Então, eu terminei a distribuição aqui, 3D6. E os 2 elétrons, como ele falou que ele é um cátion bivalente, os 2 elétrons que ele perdeu
foi os dois elétrons do 4s2, porque lembra que quando é cátion perde, e perde da camada de valência, da última camada, então ele perdeu do 4s2. E o ferro, como a gente vê aqui no meio, ele é o elemento de transição. Então, ele está aqui nessa parte do meio, transição externa. Se fosse a parte de baixo, que é transição interna. Se fosse a primeira ou segunda coluna aqui, representativo. E da família 13 aqui até 18 também seria representativo. Então, a resposta é transição externa, família 8B. Se perguntasse quem seria o elemento seria o ferro, também seria o ferro. E aí, se vocês, eu não estou lembrando, professora, desse conteúdo, nem nada. Se você voltar na aula anterior, vocês têm aí, né, do dia 18/8, nós colocamos nos slides, se só vocês baixar aí, ó, tem esses slides aqui mostrando que quando termina aí, ó, em D, é transição, ok? Tem esse aqui, bloco D, né? Esse aqui é a tabela estendida. E tem também esse aqui, ó. Terminou em D, que nem nesse caso, é transição externa. Então, isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Esse conteúdo que eu abri aqui é do dia 18/9. Então, vocês olham aí que a gente já viu esse conteúdo. E também tem essa parte aqui dessa tabela, mostrando aonde que cabe a distribuição, né? Que nem eu falei para vocês, o escândio 3D1, titânio 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. Então, o 3D6 é o lugar do ferro. Aqui não vem um símbolo, mas é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sexto elemento nessa parte de baixo que dá o ferro. Tudo bem, gente? Ficou entendido? Alguma dúvida nesse exercício? Sim ou não? Não? Posso passar para o próximo? Sim. Então, vamos lá. Número 3. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 18 na terceira camada. Então, na primeira ele vai ter 2, na segunda eu tenho 2s, 2p, ele tem que ter 8, e na terceira, que é 3s, 3p, 3d, tem que ter 18, e na quarta tem que ter 7, né? Então, agora eu vou distribuir essa quantidade que ele falou. Vou passar os riscos para me colocar de acordo com a ordem crescente. Então, tem 2, aqui tem 2 mais 6, deu 8. Aqui eu tenho 2 mais 3p6, vindo 4s2, 3 de 10. Então, agora a terceira camada aqui tem os 18, conforme falou no enunciado. Ele falou aqui, ó, 18 elétrons da terceira camada, a terceira camada é essa. Então, tem 2 mais 6 mais 8, 18. E na quarta ele falou que tem que ter 7. Então, aqui já tem 2, o P cabe 6, mais 2 mais 6 dá 8. Então, no lugar de 6, eu coloco 5 para dar conforme o enunciado. E aí, ele está perguntando qual que é o período e a família que esse elemento se encontra. O período e a família, gente, eu vou olhar aqui, ó, pela camada de valência e pelo mais energético. A camada de valência, que eu abreviei aqui por CV, é tudo isso aqui, ó, 4s2, 4p5. Então, essa é a camada de valência. O mais energético é o 4p5. Para me encontrar a família, agora a gente vai olhar na distribuição, mas os outros exercícios que a gente vai fazer na próxima semana, depois do recesso, é olhando só a camada de valência. Então, se eu for olhar só na camada de valência, eu sei que esse elemento vai estar no quarto período por causa disso aqui, ó. O último nível que tem elétrons ocupados, aqui foi o 4, sempre vai ser o período do elemento. Tá? Aqui é quarto período. Porque o 7 foi só para te confundir o número, que é o número dos elétrons, mas o número dos elétrons indica a família e não o período. O que indica o período é o nível, esse número aqui. Por isso que a tabela periódica tem 7 períodos e eu faço a distribuição uma vez, 2, 2 vezes, 3, 3 vezes, lembra? 4, 4 vezes, 5, 4 vezes, 6, 3 vezes, 7, 2 vezes. Então, eu faço até o 7 porque a tabela só tem 7 períodos. Quando a tabela tiver 8, eu vou fazer também distribuição até 8.
E a família, como é que eu sei que é a família dos halogênios? Porque agora sim, eu peguei os elétrons, 2 mais 5, somei e deu 7. Se terminou em S, gente, é a família A representativa. É aquilo que eu mostrei no slide anterior. Se é família, se é aqui, ó. Se terminou em P, é família A. Se terminou em D, é família B. Se é 7A, eu venho aqui na tabela periódica e vejo que 7A é a mesma coisa que 17. Então, 7A é a mesma coisa que 17. Essa família aqui, nós vimos nessa aula também, que a família 17 ou 7A se chama halogênios. Por isso que é essa a resposta aqui. Ok? Dúvida, gente? Ou não? Então, a resposta é família dos halogênios, quarto período. Pode ser que no seu formulário aí está em outra alternativa. Posso passar para a próxima? Vamos lá? Questão 4. O elemento com configuração eletrônica no estado fundamental argônio é 4s2, 3d6, é o quarto mais abundante na crosta terrestre. Assinale a opção que corresponde ao nome desse elemento. Isso aqui, né, eu falei, brinquei com os meninos do nono B, que eu gosto muito da questão do ferro, né? Eu já postei essa distribuição do ferro para vocês, eu acho que em todas as aulas. Então, o argônio, nós vimos aqui, tem número atômico 18, é o mesmo da questão 2, ok? Que é o ferro também, que nós vimos aqui, ó, que tem número atômico 26, da família 8B. E por que está a diferença que está argônio, 4s2, 3d6? Na questão 2, se eu voltar aqui para vocês verem, falava que ele era um cátion bivalente. Então, ele tinha perdido 2 elétrons, né? E os 2 elétrons que ele perdeu são esses 2 aqui que ele tinha perdido, ok? Mas aqui, como ele está no estado fundamental, não falou que é cátion, por isso que eu estou contando ele aqui. Então, eu conto o quê? Como é que eu descubro quem é esse elemento? Eu posso olhar aqui, o quarto período, 2 mais 6, 8, 8B, porque terminou em D. Então, eu venho aqui na tabela, quarto período, estou aqui, família 8B, então deu ferro. Então, por isso que eu achei que é o ferro. Ou então, você pode olhar, argônio tem 18. 18 mais 2, 20, mais 6, 26. Quem que tem número... Desculpa, gente. Quem que tem número atômico 26? O ferro. Ok? Deu para entender? Perguntas dessa aqui, gente? Não? Próximo, então. Só ver aqui se é a última, eu acredito que seja, não lembro se era 5. É a última aqui já. Questão 5, então. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações em suas camadas de valência. Aqui. Isso aqui, gente, já é a resposta que eu coloquei. Quando eu olho na tabela periódica, quem que é o elemento 1? Como é que eu acho ele? Eu vejo que ele vai estar no segundo período, por isso que eu escrevi aqui segundo período, por causa desse 2 aqui. E aonde que eu encontrei, por que que eu sei que ele é da família 5A? Porque eu somei aqui, ó, 2 mais 3, por isso que deu 5. Mas se eu olhar na tabela aqui, eu tenho 5A, que é esse aqui, e eu tenho também 5B. Como que eu sei? Daquele mesmo jeito que eu já expliquei para vocês. Se terminou em D, é B. Se terminou em P, é A. Nesse exercício aqui, termina em P, então por isso que é 5A. Então, olhando, família 5A, segundo período. Segundo período, estou aqui. Então, eu vou andando a segunda linha até chegar na família. 3A, 4A, 5A. Então, eu tenho aqui que é o nitrogênio, número atômico 7. Que isso, gente? Que sono é esse? Número 2. Calor, a pressão minha é muito baixa. Eu tenho aqui terceiro período, porque eu estou vendo esse número 3 aqui. Então, eu tenho terceiro período.
Como que eu achei a família 7A? Do mesmo jeito que a anterior. Eu vou somar os elétrons. 2 mais 5, 7. Terminou em P, é A, 7A. Vou lá na tabela periódica. Vamos contar lá as famílias. 1A, 2A, pula essas aqui que são Bs. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. 7A, então, pode ser o fluoro, cloro, bromo, iodo, astato. Só que ele falou que está no segundo período. Segundo período é a segunda linha da tabela. Então, eu... Flúor, gente do céu, o que é isso? Então, é o flúor, por isso que eu sei... Ah, não é segundo período, né, gente? Segundo período era o exercício de cima. É terceiro período, então vamos lá. Então, é primeiro período, segundo, terceiro, é o cloro. Se fosse o flúor, ele estaria no segundo período, terceiro é o cloro. Eu confundi com o segundo aqui, o terceiro período. E aqui também está no terceiro período, só que agora a família é só 1, porque não tem nada para somar. E se terminou em S, também é A. Então, eu pego a tabela periódica, família 1A, primeiro período, segundo, terceiro. Então, eu tenho aqui que é o Na, o sódio. E aí, o que ele fala? Com base nessas informações, assinale a alternativa errada. Ele quer aquela errada. O elemento 1 é um não metal. O 1, gente, é o nitrogênio. Olha aqui, não metal é o de azul, que é a mesma coisa que a metal. Ele é um não metal verdadeiro. Então, como ele quer errada, não é esse daqui. É a alternativa 2. B. O elemento 2 é um halogênio. O elemento 2 é o cloro. Cloro, essa família se chama família dos halogênios, que é a 7A. Então, também está verdadeiro. Ok? Letra C. O elemento 3 é um metal alcalino. O elemento 3 é o sódio. Se eu vir aqui olhar o nome dessa família 1A, chama metais alcalinos. Então, está correto também. D. O elemento 2 e 3 pertence ao terceiro período da tabela periódica? Sim, gente, não precisa nem eu abrir a tabela de novo, né? Se a distribuição terminou em 3 no nível, então os dois pertencem ao terceiro período, está verdadeiro. E a última que sobrou, então, é a falsa, né? Os três elementos pertencentes ao mesmo grupo, os três elementos pertencem ao mesmo grupo. Grupo, gente, é o quê? O que é grupo? Quem que lembra? Grupo é o mesmo que... Quantos grupos que a tabela periódica tem? Quem que lembra aí? Valendo meio ponto. Deixa vocês falar um pouquinho também, ver se eu acordo. Tô só dormindo aqui. Nossa, o Marcos Paulo chegou cedo para a aula. Vai, Marcos Paulo, você chegou cedo demais para a aula. 4 minutos antes da aula acabar. O que aconteceu, Marcos Paulo? Ninguém sabe, gente, valendo meio ponto. Isso aí é pergunta básica. 18 grupos. Oi? 18 grupos. Isso. O que é o grupo, então, da família da tabela periódica? Isso é a mesma coisa que... Carlos, você que respondeu família. Não é a mesma família ou o mesmo grupo, ok? Cada um está num grupo diferente, por isso que esse aqui é falso. Então, finalizamos nossa correção, ok? Então, agora vocês estão junto com o nono B, porque na semana passada, o nono